Sejam muito bem-vindas ao nosso desafio pré-evento, o fim da candidíase. Para você que não sabe, durante essa semana e a semana anterior, a gente vai conversando sobre 12 propósitos, cada dia um propósito que tem relação com tudo que envolve o nosso sistema imunológico, aquilo que controla a candidíase, controla, evita e cura a síndrome fúngica. Então, eu fico muito feliz com a sua participação e interação. Para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista e terapeuta nutricional, e hoje conversaremos sobre ancestralidade. O que tem a ver a nossa ancestralidade com vencer a síndrome fúngica, vencer a candidíase? Será que depende? A nossa ancestralidade atrapalha, ajuda? Isso impede alguma coisa de eu vencer mais rápido o meu quadro? Eu entendendo a minha ancestralidade, eu acelero o processo? Então vamos conversar sobre isso e também eu vou explicar para vocês um pouco sobre a parte de nutrigenética, de DNA, exame de DNA. Talvez você não conheça essa parte da nutrição, mas quando um profissional fala que vai personalizar a sua alimentação, a única forma de ser feita essa personalização é através de um exame de nutrigenética, pela sua saliva. Se for só conversando, falando com você, isso não é personalização. Isso é uma individualização. É algo que eu escuto sobre você e aí eu dou minha opinião sobre isso. Mas eu não tenho precisão sobre a prescrição, tá certo? A gente vai entrar nessa parte para que você conheça um degrau mais acima sobre a parte de nutrigenética, né? De nutrição aí mais avançada. Porque talvez você ache, né, que a nutrição é só dieta para emagrecimento, dieta para nutrição esportiva. Talvez você nem soubesse que existia síndrome fúngica, uma nutricionista que falasse sobre terapia nutricional antifúngica. Então, talvez isso seja muito novo para você. E que bom que você está aqui, porque a ideia é essa, a gente evoluir juntas aí, elevação do nível de consciência sobre tudo que pode ser feito para a gente melhorar e também melhorar as próximas gerações. Falando em ancestralidade, quando você olha para os seus ancestrais, então para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para o seu avô, o que aconteceu no seu passado, né, com as gerações anteriores, não quer dizer que vai acontecer com você. Desde que você entenda e aprenda com as gerações anteriores o que talvez possa ser moldado para que você tenha um caminho diferente. E isso ajuda muito na interpretação e no entendimento de uma infecção de repetição, em um quadro persistente numa família, em alguma situação que você olha muitas vezes para sua mãe ou para o seu pai, se você conhecê-los, porque tem pessoas que conhecem, convivem, e tem outras pessoas que não. Se você conviveu com seus pais, você tem essas informações, isso é muito valioso. Então é importante você olhar para eles com carinho e compreender qual informação eu posso colher dali que vai me ajudar a ter resultado mais rápido. Então, quando eu olho para os meus pais, eu estou repetindo as mesmas escolhas, repetição dos mesmos hábitos, ou estou trilhando um caminho diferente? Coloca aqui nos comentários o que você visualiza hoje em relação à sua ancestralidade. Você está fazendo escolhas diferentes ou as escolhas estão extremamente parecidas, iguais? Você percebe que inclusive, há repetição de doenças. Sabe aquela família que normalmente alguém tem... a pessoa tem uma sinusite, aí a filha tem sinusite, aí a mãe tem hipotireoidismo de Hashimoto, aí a filha também tem, a mãe ou o pai consome muito álcool, e aí esse filho também tem esse mesmo comportamento. O que você enxerga em relação à sua ancestralidade? Você consegue notar alguma repetição, algum hábito que está bem enraizado e que isso pode estar atrapalhando o seu processo? Coloca aqui nos comentários para eu saber o que está acontecendo aí, se isso está acontecendo com você. Essa parte de exame de DNA, de nutrigenética, é uma parte mais avançada. Você não precisa disso para vencer a síndrome fúngica, você não precisa fazer o exame de DNA, que é a coleta da saliva. Isso eu fazia com praticamente todos os meus pacientes de consultório, porque para você ter uma personalização, né,
de tratamento, a única forma de ser feita é através desse exame. Não tem como só conversando, né? Então, isso é um nível mais avançado, um degrau um pouquinho mais acima. Quando a gente fala de candidíase e de síndrome fúngica, através da nossa geração anterior, dos nossos pais e também da epigenética, que eu já vou explicar aqui para vocês, a gente consegue fazer a modulação do tratamento. A gente consegue, digo a gente porque eu oriento, né, dentro do método, eu passo as informações e de acordo com aquilo que você vai analisando, com aquilo que você vai observando em relação aos seus costumes, seus hábitos, enfim, é muito mais simples e fácil para você ter resultado, desde que a pessoa queira de fato ter resultado, né? Então, o ter resultado não pode depender só de um lado, tem que ser dos dois lados. Eu acredito que você que está aqui, você quer muito ter resultado, você já passou da fase da dúvida, né? É a questão de já desistir de tentativas frustradas de tantas medicações. E agora eu já entendi que eu preciso não no sentido de obrigação, mas porque você enxergou que há um caminho muito mais fantástico, né? Porque eu vejo a alimentação, a nutrição como algo fantástico, né? Não só por vencer síndrome fúngica ou candidíase, mas por você poder modular sua própria resposta e de resultados de prevenção e também a geração seguinte. Se você que está aqui pretende ter filhos, por exemplo, então isso é muito importante para você. Se você já teve filhos, isso é muito importante para que você module a alimentação dos seus filhos. Se você tem sobrinhos, tem pessoas que você se importa, isso é muito importante, a ancestralidade, conhecer a ancestralidade e modular essa ancestralidade faz com que você evite repetição, evite aquela família que tem sempre o mesmo problema, sempre as mesmas questões, sempre a repetição e fala assim, isso aqui é da família genético. Não, gente, é repetição de comportamento, de hábitos, é repetição por não observar, por não analisar o que está acontecendo naquela família, naquela geração, que toda geração acontece o mesmo problema, e quando você olha, é porque toda vez está repetindo a mesma coisa, e não é um julgamento. Isso aqui que eu estou fazendo esse bate-papo aqui com um tema muito mais profundo, né? Se fosse falar assim, pode comer isso, igual uma futura bem nutrida colocou aqui, pode comer arroz. Se a gente fosse falar um papo bem superficial sobre isso, a gente não ia entrar nessa questão da ancestralidade, da nutrigenética, do DNA. Mas o que eu quero trazer aqui a reflexão é, por exemplo, alguém que pergunta assim, posso comer arroz? Se você olha, trazendo isso para a ancestralidade, para o DNA, comer arroz causa candidíase? Você acha que comer um arroz é o que é a causa de várias gerações ter um quadro de fungos persistentes? Então, por exemplo, na minha casa, minha mãe tinha micose, meu pai tinha micose, eu tive micose. A culpa foi do arroz isolado? O que vocês acham? Luana maravilhosa já respondeu aqui. Então, quando a gente olha para a ancestralidade, para a repetição de padrão, de hábitos, não é um alimento isolado que causa o problema. É claro que quando você vai modular uma alimentação, o controle de uma insulina, pensando na sua ancestralidade, naquilo que você enxerga. Então, se você olha para o teu pai e para a tua mãe, e você vê o teu pai e a tua mãe sobrepeso, quando eu falo sobrepeso, é principalmente gordura na região da barriga. Então, gordura na barriga, aquela gordura localizada. É claro que, olhando para eles, e aí você olha para você, e aí você vê tua barriga aumentando, o arroz em exagero, frequência e repetição durante anos da sua vida, então você tem 20, 30, 40 anos, isso faz com que essa frequência e a repetição desse alimento eleve a sua insulina. Isso faz com que você facilite a alimentação desses fungos, que são oportunistas. Mas quer dizer que eu comer ali numa refeição o arroz, isso vai me causar a síndrome fúngica? Não, isso mostra que, bem possivelmente, no passar dos anos, durante o seu processo de envelhecimento, houve muita frequência e repetição de alimentos que aumentam essa insulina. E não é a culpa do arroz isolado. Inclusive, quando a gente olha
para os pais, né? Muitas vezes você olha ali para o pai, para a mãe, esses pais não são sobrepeso. Aí você olha para você, não, eu sou magra, não tenho nenhum problema de peso e tenho quadro de candidíase e de síndrome fúngica. Porém, dentro da sua família, por exemplo, isso aqui é um exemplo, tá? Desde muito jovem, essa família tem cabelo branco. Desde os 20, tralalá, é uma família que vem de uma geração de cabelo muito branco. E que isso não é normal. Ah, Sheila, mas não é de família, não é genético isso, então quer dizer que passa de geração em geração? Isso mostra que tem uma falha, quando eu falo falha, não veja como algo que é extremamente ruim. Todos nós temos falhas no nosso DNA, tá? Todos nós. Alguma falha que em algum momento da evolução da espécie, a evolução da espécie fica parecendo que a gente tá na aula de biologia lá antigona, né? Mas em algum momento para nossa sobrevivência, para nossa adaptação, por onde nossa família passou. Então, se passou por uma situação de escassez, se passou por uma situação de muito estresse. Pensa o seguinte, lembra aquela época das guerras? É um momento, uma fase que as famílias viveram. Aí teve a fase do 11 de setembro, vamos supor, lá dos Estados Unidos, as famílias que estavam ali presentes naquela situação. Aí teve a fase, agora que nós vivemos, em relação a uma pandemia que para algumas famílias pode ter sido muito sofrido. E dependendo de como cada pessoa passa por essas situações, isso pode ter adaptações genéticas. São chamados de polimorfismos, que são ativados ou desativados dependendo da situação que a gente vive. Por isso que quando uma mamãe está grávida, tem que tomar muito cuidado com toda a exposição que é feita a essa mãe ou essa mulher que pretende engravidar, porque isso pode trazer prejuízos ou qualidades para esse bebê por conta dessa exposição ali a situações estressantes ou alimentação escassa ou exageros de alimentos que não contribuem tanto para a saúde, e isso vai fazer com que esses genes desse futuro bem nutrido seja mais positivo ou negativo, dependendo do que ele foi exposto. Calma que a gente vai voltar ali para a linha de raciocínio do arroz, de tudo aquilo que a gente estava conversando. Então, quando a gente enxerga um quadro de candidíase e de síndrome fúngica e olha para a ancestralidade da pessoa e ver essa pessoa passando repetidamente pelo mesmo problema, então ela continua vivendo o mesmo problema, ela não sai daquele loop, não é que ela precisa fazer um exame de DNA para ela sair disso, não precisa, tá? Eu já aviso aqui vocês que quem vai participar do evento que começa no domingo, não precisa de exame de DNA, não precisa de nada disso para vencer a síndrome fúngica. Mas o que eu quero trazer aqui de mensagem em relação à ancestralidade, que muita coisa que você olha ali pro teu próprio passado e pro passado dos seus pais, já te traz um direcionamento daquilo que você já pode começar a reorganizar lentamente e trilhar um caminho diferente, tá? E esse caminho diferente não é porque o caminho dos seus pais sejam ruins ou negativo, a gente tem que ter esse olhar, mas é o olhar do aprendizado. Nós estamos aqui para aprender a partir daquilo que a gente faz, das nossas escolhas, e também olhando para os nossos ancestrais, a gente tem que levar essa informação em consideração como um aprendizado para a gente poder seguir adiante e ter melhores resultados. Não deixe de olhar para isso e achar que é simplesmente genético, é algo da família. Porque eu estou pincelando isso e querendo cutucar essa informação aqui com vocês, trazer isso. Porque eu já cruzei várias pessoas com quadro autoimune, por exemplo, e normalmente são gerações repetidas, né? Então, a mãe tem, a filha tem, assim e assim por diante. E é bem possível que a próxima geração, então essa mulher também tem um bebê e o risco é aumentado dessa criança ter um quadro de autoimune. E esse quadro autoimune aumenta muito a chance do quadro de candidíase também, né? Facilita. Tudo aquilo que envolve o nosso sistema imunológico facilita o desenvolvimento do crescimento de fungos. Só que se essa
Filha, olha para a mãe e vê alguma frequência, alguma repetição de alimentos que podem ser gatilho para que o desenvolvimento desse quadro autoimune aconteça, essa mulher ela consegue fazer melhores escolhas, que é o chamado epigenética, que é chamado de epigenética, para que não seja repetido aquele comportamento. E aí, conforme vai passando o tempo, ela vai melhorando e isso pode ser transferido aí para as próximas gerações também. Alguma informação do que eu disse até agora conectou com alguma coisa que está acontecendo aí na sua família? Eu fui saber depois de adulta que eu era que eu sou, né, intolerante à lactose. Então isso é no meu DNA. Não é uma coisa que a Sheila acha que vem do além. Não, é genético. É algo que o meu DNA tem lá, a alteração genética, e ele não aceita, não consegue fazer a digestão da lactose. E eu sempre fui uma bebedora de leite e de lácteos, consumi lácteos em grande quantidade. Eu já dei o meu relato aqui a vocês, que eu venci a síndrome fúngica, o quadro de candidíase intestinal, consumindo lácteos. Eu não deixei de consumir lácteos para vencer o quadro de síndrome fúngica, mesmo sendo intolerante, olha só. Mesmo sendo intolerante. E por que deu certo? No meu caso, porque diante da situação de tantas coisas que eu colocava na minha rotina, repetia, frequência e repetição de alimentos, e a partir do momento que eu fiz o ajuste, e mesmo assim sendo viciada em lácteos, eu mantive esses lácteos e fiz o ajuste em outras coisas, o resultado ele veio. Porque eu consegui modular coisas que eu conseguia controlar, que não eram tão difíceis e sacrificantes para mim. Então, eu consegui controlar isso da minha epigenética, aquilo que eu tenho controle. Então, o que você tem controle aí da sua vida? A tua exposição ao sol, a tua alimentação, você tem controle. Você tem controle em alguns momentos do seu sono, exceto se você dá plantão, enfim, você pode ter controle disso. Situações de estresse, você tem controle do álcool, do cigarro, isso você tem controle. E é assim que a gente modula a epigenética, com controle dessas situações, tá certo? E por isso que quando vocês trazem aqui uma dúvida do tipo, isso aqui eu posso comer, isso aqui eu não posso, então tudo depende do que você vai decidir, e isso dentro do método, e dentro do evento você vai aprender muita coisa, tá? Então dentro do evento você vai entender e compreender que tudo isso depende das outras decisões que você vai tomar. Então, eu posso manter o arroz todos os dias na minha alimentação? Tem muita gente que quer saber, né? Posso manter o arroz? Eu posso comer, não sei, eu tô lembrando do que vocês mandam sempre na caixinha de perguntas, né? Eu posso manter todos os dias cafeína, por exemplo? Então, essas perguntas que você normalmente se faz porque você come demais esse alimento, por isso que você pergunta. Normalmente é baseado nos alimentos que você repete muito mais. Então, para você saber se você pode ou não, dentro do evento, você vai olhar o seu todo. Tá? Então, o todo que é feito. Então, a Sheila, intolerante à lactose, que tem esse problema no DNA dela, dentro do meu todo, durante o meu tratamento de síndrome fúngica, se encaixou os lácteos, porque as outras decisões foram compatíveis com essa escolha de manter esse alimento lácteo. E hoje, porque eu não tenho mais vícios, quando você vence o quadro de síndrome fúngica e de candidíase, você manda embora vício. A grande maioria dos seus vícios você manda embora. Você pode manter algum ou outro, porque é difícil o ser humano não ter nenhum tipo de vício, tá? Isso é muito, muito raro. Não é que não exista. Existem as pessoas aí fora da curva, mas a grande maioria tem algum tipo de vício alimentar, de repetição. Mas aqueles que são muito enraizados, que é uma mistura de vícios, né, alimentares, de vários grupos alimentares que em sua frequência e sua repetição vão fazer mal para a saúde a longo prazo, isso com o controle do biofilme de fungos, que você vai aprender na aula 1 do evento, isso vai embora. Tá? E aí, claro, fazendo isso, sabendo disso, depois que você avança e que você vence o quadro, pode te despertar o desejo de querer conhecer detalhes do seu DNA, de querer conhecer detalhes, os detalhes que eu trago aqui a você, voltando à história do cabelo branco que eu estava contando. Eu sou assim, gente, eu vou contando uma história, eu vou lá, entro lá na outra história e depois eu volto para fazer link com a história inicial.
Se você, por exemplo, identifica que o processo de envelhecimento na tua família, o cabelo branco começou ali na geração muito jovem, 20 e poucos anos, e isso é normal porque é genético, e muitas vezes quando a pessoa vai lá e faz um exame de nutrigenética, que é o degrau mais avançado depois que você passa ali pela fase de vencer candidíase e síndrome fúngica, você faz o exame, aí vem no seu ciclo do folato, que eu vou explicar isso aqui para vocês, que você não metaboliza bem essa vitamina, que é a vitamina B9. Aí vem esse resultado. E esse nutriente é importante para a prevenção do estresse, chamado estresse oxidativo. O que esse nome quer dizer, Sheila? Para que serve esse trem? Basicamente, é como se fosse... um exemplo que é muito usado é o cadarço de um tênis. Sabe quando, conforme o cadarço que a gente usava na época de escola, a gente ia desgastando a pontinha do cadarço? É isso que acontece com o nosso DNA. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente precisa preencher e colocar um monte de coisa. Por quê? Porque vai acontecendo a perda de colágeno e também um estresse oxidativo que acaba acompanhando a idade. Só que em pessoas jovens que têm o cabelo branco, tá? Isso acontece antes do tempo. E muitos desses casos, pode ser que essa pessoa tenha aí uma alteração na forma que ela aproveita vitaminas. E como que a pessoa sabe, né? Que, nossa, Sheila, mas como que eu vou adivinhar que eu tenho um problema de vitaminas? É exame de sangue? Não, tá? Então, o exame de sangue, o que normalmente o profissional vê, ele analisa, pressupõe que tem alguma questão que precisa ser vista da parte de vitaminas. Por isso que normalmente é suplementado assim. Então, você vai no médico, no nutricionista, é feita análise. Então, ali, é bem possível que você esteja com deficiência. Mas para a gente ter precisão, para personalizar isso, aí entra a questão do exame da saliva. Olha eu mostrando aqui o exemplo. O exame da saliva, que mostra o que o seu DNA responde, né, para determinados grupos de nutrientes, como ele responde, se ele precisa de mais nutrientes, de menos nutrientes. Sei que isso é muito novo aqui para algumas pessoas, falar assim, nossa, existe esse mundo? Sim, gente, existe já faz tempo. Tem até um destaque meu no Instagram, chamado teste de DNA, que é algo que eu já fazia há algum tempo. Só que eu não indico, se você, a questão da candidíase e da síndrome fúngica, é algo que pode ser consertado, corrigido, sem teste de DNA. Com o exame de DNA, você vai fazendo uma lapidação, um ajuste para você seguir em frente, para prevenir coisas que podem ser preveníveis. E o que o negócio do cabelo branco pode causar de tão grave se eu manter a falta desse nutriente? Quando você engravidar, né, a falta desse nutriente pode trazer prejuízo para o bebê. Você envelhece antes do tempo, então, por exemplo, você pode perder anos de vida sem nem saber que poderia ter vivido aproveitado, porque está faltando esse nutriente, então não foi suplementado, não foi corrigido esse nutriente. A questão da lactose que eu trouxe exemplo aqui para você, por exemplo, se eu não soubesse que eu era intolerante, que eu sou intolerante, eu falo era porque é uma coisa que não me gera bloqueios, né? É como se não fizesse parte de mim. Se eu não soubesse, e vamos supor que a Sheila aqui não se interessasse nada por nutrição, que eu não quisesse saber nada sobre isso, e eu mantivesse o consumo desses alimentos com o passar da minha vida, até os 60, 70 anos. Eu ia ser uma pessoa que ia ter diversas infecções de repetição. Por quê? Porque, nossa, o lácteo é totalmente o vilão e ele tem que ser eliminado e tudo mais. Porque eu sou intolerante. Tá? Então, a frequência e a repetição desse alimento para uma pessoa que é intolerante pode causar autoimune, doenças de pele. Eu estou dando exemplo de um item, tá? Mas tem vários outros. É por isso que eu falo para vocês da alergia alimentar tardia, que é uma questão de você prestar atenção em frequência e repetição. Isso vocês vão aprender no dia 2 do evento, na aula 2, tá bom? Mas assiste a aula 1, porque sem a aula 1 você não entende a aula 2, tá? Então, você precisa das duas aulas para fazer conexão aí até a aula 3, tá? Então, a frequência e a repetição desses alimentos pode trazer prejuízos a longo prazo.
A minha mãe sempre cozinhou de forma muito maravilhosa. Ela faz pra tudo que você imaginar, a minha mãe cozinha, tá? E depois, né, que eu me formei, ela mudou a forma de cozinhar para uma linha mais saudável porque ela quis, tá? Não foi porque eu falei, não. Ela foi vendo as coisas que normalmente eu trazia, levava para casa quando eu ainda morava com ela. E ela foi adaptando, foi fazendo. Então, tudo ela faz de forma maravilhosa. Mas, ela sempre teve questões de pele, assim como eu tinha lá atrás. Quem já escutou eu contando aqui como foi o meu começo de crises, de infecções, além da micose de pele, depois fui ter micose de unha, eu tinha muita acne. E minha mãe sofreu com rosácea. E quem não sabe o que é rosácea não é só ficar vermelhinho, às vezes igual coloca um post assim de dermatologista. Rosácea gera sofrimento, dói, a queixa dela é principal no nariz, assim, uma rosácea muito pesada. E ela tinha muitas crises de rinite, que usava Aturgil, então uma medicação para desentupir nariz. E ela não sabia de questões alimentares, de alergia alimentar tardia, de frequência e repetição. Meus pais tinham lanchonete, então a gente comia de tudo o tempo todo. Frequência e repetição de alergênicos era frequente para toda a família. Então, hoje, ela não sofre muitas das infecções de repetição que ela tinha, porque ela ponderou a frequência e a repetição de alimentos que ela é intolerante. Eu até brinco, ela não conhece o DNA dela, né? Eu conheço o meu e eu falo, olha, se eu sou intolerante, 50% da chance de você ser intolerante existe, né? Porque essa intolerância pode ter vindo do meu pai. Então, o nosso DNA é 50% do pai, 50% da mãe. E não quer dizer que é destino de desenvolver doenças e manter o problema. Eu não tenho rinite, eu não tenho rosácea. O meu pai tem um quadro de síndrome metabólica, que é um conjunto de doenças aí por conta do ganho de peso. Eu não sou sobrepeso, já fui, né? Já tive 8 quilos acima do meu peso, hoje não sou mais. Então, entender e respeitar e honrar a nossa ancestralidade é a gente enxergar esse cenário e fazer escolhas que valorizem aquilo que a gente quer deixar aqui, né? O nosso legado, né? Porque a gente não quer só ficar tratando doença, né? Não é esse o propósito nosso aqui na Terra. E aí depois, né, que você vence um quadro de candidíase e de síndrome fúngica, vence ou está em tratamento, entender o que precisa ser feito, é interessante sim que seja organizado para que você aplique um teste de nutrigenética, um teste de DNA. Para daí sim, bem nutrida e futuras bem nutridas que estão aqui. Eu já vou ler os comentários de vocês, tá bem? Eu já respondo as dúvidas. Para daí sim você saber como personalizar aquilo que precisa ser personalizado. O personalizar que eu digo não é que durante o tratamento da síndrome fúngica isso não é feito, sim, porque exige o seu autoconhecimento e também com as orientações que são passadas dentro do evento e dentro do método para quem segue adiante. Mas porque depois disso, dessa etapa, você vai conhecendo detalhes sobre você. Por exemplo, no exame de DNA, vem lá o metabolismo da vitamina D. Tem gente que pode tomar, um exemplo, 5.000 unidades internacionais de vitamina D e sobe essa vitamina D. Tem gente que senta ali no sol e a vitamina D fica ok, sobe. Tem gente que não sobe de jeito nenhum, você coloca ali uma dosagem, fica ali estática essa vitamina D e muitas vezes a pessoa fica vai e volta em consultório médico, né, para subir essa vitamina D, faz exame, é sempre fazendo um monte de exame, e não sabe que é uma questão do DNA, que essa pessoa vai precisar manter suplementação, bem possivelmente quem tem alteração na vitamina D, para o resto da vida, porque ela tem uma alteraçãozinha genética ali na vitamina D, e por esse motivo ela precisa de uma suplementação contínua, tá? E Sheila, como que eu sei disso? Eu fazendo exame de sangue, eu tenho como saber isso? Não. A Sheila olhando para você, tem como saber isso? Não. É aí que entra nutrigenética, exame de DNA. Tem outras coisas que são avaliadas, que a gente consegue identificar olhando o exame de nutrigenética ou olhando os familiares, né? Sim, tem algumas informações. Olhando os familiares, a gente consegue ter uma referência, uma predisposição ali. Hoje, eu olhando, por exemplo, os meus pais, eu poderia imaginar que algum nutriente ali em relação... Eu não sou intolerante a glúten, tá? O meu DNA não deu nenhuma alteração para isso. Olhando para eles, eu poderia ficar na dúvida. Glúten ou lactose? Né? É tudo,
né? O que eu acho que eu tenho, né? Então fica na base do achismo, né? E por isso que algumas pessoas ficam cortando um monte de coisa, cortando tantos alimentos e às vezes fica perdida, não sabe a questão de suplementação também de nutrientes. Então saibam que quando você começa o seu tratamento para candidíase e para síndrome fúngica, você sim controla a frequência e repetição de certos alimentos alergênicos, que isso é ensinado, você vai aprender, mas não há necessidade de você excluir para o resto da vida sem você saber se isso é de fato algo que te faz mal para o seu DNA, para a resposta aí do seu corpo, tá bem? E só uma curiosidade, quando eu consumo lactose, não me dá diarreia, dor de barriga, nada disso, tá bem? As minhas queixas, quando era consumido lactose, assim, era zero, nenhuma, tá? Durante o tratamento de síndrome fúngica. Por isso que eu venci o quadro mesmo assim consumindo, tá? Então, nem sempre o seu corpo aponta que você tem uma questão do seu DNA, porque nem sempre a exposição àquilo, quando ela não é muito frequente, muito intensa, aquilo vai te trazer um mal. Exceto, por exemplo, alguns exemplos aqui para vocês. Uma pessoa que tem um quadro de doença celíaca. O que é a doença celíaca? É como se os intestinos dessa pessoa, quando recebe algum componente aí do trigo, é como se fosse um ataque, né? O corpo recebe aquilo ali como um ataque. E aquilo é muito grave para a pessoa. Então, ela tem desconfortos digestivos, tem diarreia, tem dor de barriga. Isso pode acontecer em algumas pessoas que têm um quadro de intolerância à lactose. Mas no meu caso, não tem. E outros exemplos da questão da nutrigenética, do exame de DNA, que isso é avaliado, que eu tô falando aqui de duas situações mais comuns, que a gente vê muita gente falando na internet, né? Toma cuidado com esses grupos e tudo mais, mas não explicam o porquê, ou talvez traga a informação e você pode ficar com dúvida se isso se encaixa para a tua realidade. Mas outras questões que são avaliadas através do teste é todo o aproveitamento de vitaminas, tá? Então, o metabolismo das vitaminas. O que isso quer dizer, essa palavra metabolismo? É como seu corpo aproveita essas vitaminas. Eu dei o exemplo do folato, que é o ácido fólico, que é a B9, que é do cabelo branco, assim vocês não esquecem, que é a que a mãe toma para engravidar. Como se a gente não precisasse desses nutrientes sem estar grávida, né? A gente precisa dele também, né? Senão a gente envelhece antes do tempo. Ninguém quer envelhecer antes do tempo, né? Então a gente quer estar maravilhosa, quer estar tudo em ordem, né? Então, tirando essa vitamina, tem as outras vitaminas também. E a partir do exame de DNA, a gente consegue ver um bom aproveitamento, um mau aproveitamento, até para prevenir doenças cardiovasculares, doenças do coração. É claro que quando a gente não tá doente, a gente não tá tendo um piripaque, a gente nem se importa com isso. Por exemplo, a maioria que está aqui está preocupada com a candidíase e com a síndrome fúngica. Não está preocupada com Alzheimer, com doença cardiovascular, com o cabelo branco, envelhecimento antes do tempo, com o fígado que tá cansado, tá sobrecarregado, que isso a gente consegue ver se o fígado elimina mais rápido toxinas ou elimina devagar essas toxinas através do exame de DNA. A gente consegue saber isso, digo a gente, as pessoas que sabem utilizar esses exames. Quando a gente tá com a crise de candidíase, com a síndrome fúngica, a gente só quer resolver isso. E por isso que eu digo que é um degrau de cada vez. Então, um degrau, quando você entende ali o funcionamento do seu corpo, você corrige essa fase, aí depois você quer subir um outro degrau. E esse outro degrau entra essa parte aí de nutrigenética, que é fantástica, tá bem? Inclusive, a parte de ganho de peso e de nutrição esportiva, né, que muitas pessoas procuram nutricionista para esta questão, dentro de um exame de DNA, a gente consegue ver, por exemplo, como a pessoa utiliza a gordura, utiliza o carboidrato, se ela utiliza mais rápido a gordura, se ela utiliza mais rápido o carboidrato. A gente consegue ver, eu consigo analisar o resultado do seu DNA, se você responde mais positivamente para um exercício de força ou para um exercício de performance. Então, vamos supor, você vai aguentar mais coisas de longa duração do que um exercício com muito peso e curta duração. E por que isso é interessante? Isso é interessante para essa parte de esporte, para saber, às vezes, porque você sofre quando você vai fazer alguma coisa. Você fala assim, ai meu Deus, não consigo fazer isso. Isso é muito interessante, principalmente no começo da nossa vida, né? Para quem pretende ter filhos, e é uma outra parte aí que
que eu não vou entrar nisso aqui, senão a gente vai ficar conversando sobre isso durante horas. Eu amo essa parte também. Além da síndrome fúngica, essa parte do DNA, eu sou encantada, sou apaixonada. Tem várias coisas que eu amo falar, né? Eu gosto disso, gosto do mundo do negócio, do marketing, eu gosto de nutrigenética, eu gosto de síndrome fúngica. Eu gosto de coisas, às vezes nem sempre tão relacionadas. E é interessante você saber esses resultados aí pensando numa próxima geração, porque você pode até colocar essa criança num esporte que ela tenha já uma performance melhor. Então vai colocar a criança para sofrer ali, para nadar não sei quanto tempo, claro que tem que aprender a nadar, mas você sabe que ela tem uma habilidade para força. E pensando em você desenvolvendo aí as suas qualidades, você sabendo detalhes sobre você, fica muito mais fácil para você modular o seu eu, né, o seu todo, na sua máxima performance, tá? Então, bem nutridas e futuras bem nutridas, existe um mundo da nutrição que talvez você ainda esteja olhando para isso falando, nossa, quanta coisa, não entendi nada que a Sheila tá falando aqui, e o que eu quero que você saia daqui sabendo é que não existe personalização da alimentação sem exame de DNA. Existe tratamento, orientação, candidíase, síndrome fúngica, que não precisa de exame de DNA e você vai ter sucesso, vai ter resultado e você já vai começar a enxergar isso dentro do evento. E depois, quando você vira essa chave, você se cura, assim como muitas bem nutridas dão relato, ou entende o seu processo de cura, tá aí no seu processo, você pode enxergar para essa nova fase, você pode olhar para essa nova fase e querer fazer um exame de nutrigenética, que isso vai te ajudar muito, tá certo? E isso, para quem perguntou como que faz, qual é o nome do exame e tudo mais, existem várias empresas dentro da mentoria que eu vou abrir para quem se interessar por essa parte de DNA. Eu vou indicar, né, o laboratório manda o kit para você fazer a coleta em casa, tá? Então você recebe o kit, você cospe a sua saliva dentro de um potinho, passa o wasabi, tô fazendo comida japonesa, né? Você passa ali o cotonete na boca, suave na boca, e você manda para o laboratório para fazer análise. A análise demora 30 dias, em média, aí para isso acontecer. Há laboratórios nacionais e internacionais, tá certo? E isso eu explico um pouco mais para frente quando eu abrir a mentoria para vocês, tá certo? Agora tem que tomar um pouco de cuidado, porque há laboratórios, tudo que se populariza, porque esses exames não são novos, isso já existe há muito tempo no mercado, tá? Isso não é uma coisa que Sheila tá falando que é uma novidade que saiu hoje. Isso já existe há muitos anos. E agora está mais popularizado porque fica mais fácil das pessoas terem acesso. Mas tem que tomar cuidado com laboratórios que mandam o kit sem ter a participação de um profissional, porque às vezes não tem o código do gene, não tem as informações corretas em relação ao gene, ao banco de estudo desse gene. Então são informações preciosas para você ter certeza que esse exame é correto. Tá? Então tem que tomar cuidado, é igual você colher sangue em laboratórios que sejam duvidosos. Mais ou menos isso que eu quero dizer. Não tenho certeza se esse exame está certo, se a referência está certa, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá bem? Larissa, o exame é de nutrigenética, é esse exame, tá? É esse o nome, nutrigenética, tá bem? É claro que tem laboratórios que batizam o nome com nomes diferentes, tá certo? Quando eu abrir a mentoria, eu vou mostrar pra vocês como que funciona essa parte, tá? Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. A Ana colocou aqui. E claro que eu vou passar todos os detalhes em relação a tudo que vem, né, dentro do exame, que é importante, o que não é importante para se saber, porque às vezes o exame traz informações importantes, positivas, e também traz notícias que muitas pessoas podem olhar para essa notícia e ver como uma sentença. E não é uma sentença, tá? Quando a gente recebe uma informação, vamos supor que o meu exame venha um risco de doença cardiovascular, por exemplo. Isso é um exemplo, tá, gente? Não quer dizer que eu vá desenvolver o quadro. Eu tenho essa informação para saber o que fazer com essa informação, tá certo? Então, o que eu vou fazer com essa informação? Aí vem a questão da alimentação, tudo que eu posso fazer, tá?
Ana colocou aqui, meu bebê já faz 1 mês com sapinho e já fez uso de nistatina e ainda continua. Aqui as informações, claro que tudo que eu passo é voltado para adultos, não é para criança, mas essas informações você pode aplicar em você. E se você está dando de mamar, isso vai ajudar que o seu bebezinho se recupere mais rápido, tá bem? Então, se for a situação de você dar de mamar pro seu bebezinho, isso vai ajudar com certeza, tá? Gente, vocês estão perguntando de valor do teste, e eu ainda não abri, tá, turma? Não vou passar essas informações para vocês. Eu trouxe isso aqui como uma referência para vocês já conhecerem esse universo, para até muitas futuras bem-nutridas que estão entrando em contato aqui com o meu conteúdo, saberem que quando elas falam assim, Sheila, você vai me dar um cardápio exclusivo para mim? Então, esse cardápio exclusivo para você, se você passou com algum nutricionista que fala assim, isso aqui é exclusivo, personalizado, não é. Isso é com base no que você estava com vontade de comer, as coisas que você gosta, que você não gosta, e que o profissional identificou que você tem que diminuir, aumentar e tudo mais. Para a terapia nutricional antifúngica, há uma orientação para isso, um caminho a ser seguido com controle de alergênicos, de combinações, com orientações para vencer síndrome fúngica. Depois dessa etapa, para personalizar aquilo que é melhor para você e que não é a partir de exame de DNA. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Tá? Então, se é só falado, isso não é personalização. Se é só, olha aqui o exame de sangue, eu não tenho como saber que eu dando essa quantidade de nutriente pro resto dos seus anos de vida, aquilo vai ser suficiente para você prevenir uma doença, para resgatar o seu corpo, para prevenir outras situações que poderiam ser corrigidas se você soubesse que você tinha que manter aquele perfil de alimentos, inclusão daqueles alimentos. Um exemplo para ficar bem claro, o nosso fígado, para ele eliminar as toxinas dos fungos e também de tudo aquilo que a gente entra em contato na nossa vida, na nossa rotina, ele precisa de nutrientes para ajudar nesse processo de eliminação. Aí veja só, uma pessoa que está vivendo quadro de síndrome fúngica, ela vai lá no profissional para resolver essa situação e recebe a prescrição de uma medicação que sobrecarrega o fígado com a intenção de eliminar o fungo, certo? É isso que acontece na grande maioria dos casos. Só que essa pessoa, o DNA dela, ela tem uma alteração genética ali, que ela elimina as toxinas devagar. Isso é uma herança do DNA dela, algo individual ali dela. E aí ela, para tentar curar o fungo, ela vai lá e coloca a medicação prescrita, porque ninguém sabe que ela tem essa questão do fígado, do DNA. O profissional que prescreveu não sabe e ela também não sabe. E ela começa a piorar. O quadro começa a se repetir, ela começa a piorar, o fígado não funciona e tudo mais. E aí vai se sentindo cada vez pior, tá? E fala, mas Sheila, como pode? Se o remédio foi feito para sarar, para curar, esse remédio está piorando o fígado dela, ainda mais está comprometendo uma alteração que ela tem de DNA. Por quê? Porque as medicações são feitas com base populacional, com a intenção de ajudar uma média estatística. A medicação não foi feita exclusivamente para a Sheila, para a Luana, para a Ana que está aqui. Não, é uma média. Pode dar certo, não pode dar. Há os efeitos colaterais. Uma porcentagem pode ter efeito colateral, outra porcentagem pode não ter. E aí, essa pessoa que vai tomar essa medicação, então, recebeu isso. Se ela sabe que ela tem essa questão no fígado, que o fígado dela demora mais para eliminar toxinas, há alimentos que ajudam, que favorecem o processo de eliminação. Um exemplo, o brócolis. O brócolis ajuda esse processo. Fala, nossa, o brócolis, na verdade, todos os vegetais chamados de crucíferas. Esse nome, assim, crucífera, é bonito, né? Crucíferas. Que entra a rúcula, brócolis, repolho, própria couve de Bruxelas. Então, tudo isso ajuda o fígado a empurrar as coisas ruins de dentro do corpo e facilitar a excreção. Por isso que popularizou tanto o tal suco verde. Não é que ele faz milagre, né? O suco verde vai fazer milagre. Mas por conta desses estudos, dessa avaliação genética, comportamento de eliminação de substâncias tóxicas do corpo. Em algum momento foi exposto uma receita com um suco, e aí todo mundo fala assim, para eliminar tudo que é de ruim do corpo, eu tomo o suco verde, né?
mas não é bem assim que funciona, apesar de ajudar, né? A gente sabe que tem ali dentro das crucíferas que a couve faz parte, ajuda nesse processo. Então, se a pessoa vai precisar usar a medicação de qualquer forma, então é uma situação de vida ou morte, ou essa pessoa passou por uma exposição de componentes tóxicos, alguma coisa que prejudicou o fígado dela, seja porque ela quis mesmo, ela foi beber álcool, por exemplo, ou ela ficou com a cara ali perto de uma churrasqueira e ficou fumaça na cara ficou feio, né? No rosto dela, então ficou uma fumaça ali no rosto. Ela precisa eliminar essas toxinas, né? E sabendo disso, sabendo dessa alteraçãozinha ali no fígado, essa pessoa com essa informação, ela sabe, opa, então durante essa semana eu vou manter mais a frequência de alimentos da fonte desse nutriente que eu preciso, que são as crucíferas. Ao longo da minha vida, eu sei que 2 a 3 vezes por semana, eu mantenho o consumo das crucíferas, repolho, brócolis, a própria couve e assim por diante. Se a pessoa não sabe disso, ela não tem nem, muitas vezes, o interesse de manter a frequência e a repetição desse alimento, porque ela não sabe a importância, a relevância disso para ela. Ela sabe assim, o profissional falou que é bom comer, mas não sabe que para o DNA dela, é muito importante ela comer esses alimentos. Então, a personalização vem exatamente de eu entender a relevância, o quanto que é importante eu comer o ácido fólico, o quanto que é importante para mim manter o consumo de DHA, vamos supor, da questão das gorduras, que é importante para o cérebro e também para o coração, pensando em risco de Alzheimer, doença cardiovascular, o controle da questão de níveis de energia, pensando em candidíase e infecções de repetição que estão relacionadas à insulina alta. Então, esses detalhes, essa modulação que é preventiva, é importante através de exame de DNA. Para tratamento, eu consigo me tratar sem fazer exame, tá, de DNA, não preciso disso. Mas prevenção, para personalizar, aí é esse degrau que precisa ser alavancado, tá bem? Conectou, gente? Vocês acharam muita informação? Conectou aí alguma informação com vocês dessa parte de DNA? Fez bagunça na linha de raciocínio de vocês? Porque eu sei que há muitas pessoas novas e tem algumas pessoas aqui que já estão acompanhando os conteúdos e falam assim, de repente Sheila começou a falar de DNA aqui, misturado com a questão da candidíase. Então, Carla botou que deu para entender, maravilha, que bom, Carla. Diane colocou, comecei a comer repolho roxo essa semana, com verdura, sinto que deu uma amenizada, mas não foi embora. Então, nenhum alimento, ele tem a capacidade de nos curar de forma isolada, tá? Esse exemplo aqui que eu dei a vocês é pensando no DNA, no resultado de um exame de nutrigenética, que a pessoa tem uma alteração que é chamada de polimorfismo, ali da resposta do fígado, e sabendo disso, essa pessoa come esse alimento 2 vezes por semana para ajudar na eliminação de toxinas. Não quer dizer que essa informação que eu estou trazendo aqui hoje, e disso daqui, é isso que você precisa para curar candidíase e síndrome fúngica. Não, são conversas diferentes. O que Diane está fazendo vai ser positivo para ela, porque tem componentes ali que são naturalmente cicatrizantes dentro do repolho e que também ajudam o fígado. Então, vai ajudar a Diane? Vai. Só isso vai resolver? Não. Por isso que dentro do evento eu explico a parte de biofilme de fungos, depois a gente entra na parte de alergia alimentar tardia. Então, é importante acompanhar todo o conteúdo lá, tá bom? Então, eu gostei se vocês colocaram conectou, eu fico aí, conectou a informação? Rita, não tem problema que não entendeu, tá? Depois, quando eu for entrar nessa parte que eu vou dar a mentoria de nutrigenética, tá? Eu passo todos os detalhes e ensino isso de uma forma que seja muito mais didática. Hoje só foi uma pincelada mesmo. Gleice, bico do peito que tá saindo leite. É bem possível que você esteja com a prolactina alterada. Se você passou por muitas situações de estresse nos últimos tempos, então muitas tomadas de decisões, muitas aflições, ou bebeu muito álcool, ficou sem dormir, isso pode ser um dos motivos, tá? Falo isso porque eu já tive alteração de prolactina e sai como se a gente tivesse com leite, né? Pra mamar, pra dar de mamar. Mas isso se resolve e nem sempre é um problema de alteração
na glândula, tá? Não necessariamente, pode estar relacionado a hábitos. Mas passe com o médico para você receber um diagnóstico, tá bem? Gi, sobre quem está no método que se interessar para fazer parte dessa outra etapa, que é o de DNA, depois que eu abrir a próxima turma do método, que a abertura dela é dia 30, eu vou passar todas as informações da mentoria de DNA, tá certo? Que é o próximo degrau, que entra todos esses detalhes aqui que eu trouxe a vocês, tá bem? E eu vou explicar direitinho como funciona. Vanessa, o que fazer para melhorar a candidíase? Vanessa, você participa do evento que começa domingo, tá? Isso é uma etapa importante para você ter resultado. Então, se você não se cadastrou, é um link que está aqui no perfil do Instagram, depois você entra lá. Bruna colocou, percebo que quando tem um estresse recorrente, a pitiríase versicolor toma conta da minha pele. Tem alguma associação? O cortisol, que é o hormônio de luta e fuga, quando a gente passa por situações estressantes, a gente vai ter uma alteração desse cortisol que é perfeitamente aceitável. Isso é fisiológico. O que isso quer dizer fisiológico? É natural. Era assim que a gente lidava com as situações difíceis da vida até chegar nos dias atuais. Agora, Bruna, se você fica passando por uma situação que você tem que tomar uma decisão aí na sua vida, tem alguma coisa que está acontecendo aí, você precisa decidir alguma coisa, e você não consegue ter a tomada de decisão para fazer alguma coisa, você vive alterando esse cortisol. E o que isso quer dizer para o seu corpo? Que você está numa batalha o tempo todo e não sobra nutriente para proteção do seu sistema imune. E aí, o que acontece? O fungo começa a se aproveitar da situação. Uma coisa é a gente ter um desafio na nossa vida, que a gente vai enfrentar esse desafio e vai resolver esse desafio, tá certo? Isso, todas nós que estamos aqui teremos desafio e a gente vai enfrentar isso. Ninguém vive num bosque encantado, regado de flores, balanço e vai estar tudo bem todos os dias. E não é assim que funciona a vida e nem vai ser assim até o último dia da nossa existência. Mas a gente não pode se manter em uma situação de luta ou fuga ou falta de tomada de decisão, porque isso vai comprometer a nutrição para o sistema imunológico. Isso pode fazer com que você tome decisões ruins, escolha alimentos ruins, desfavoráveis, porque você está sempre nessa situação estressante. E por que está com esse estresse recorrente? Então, tem que resolver esse estresse recorrente para sobrar nutriente para sua imunidade. E a partir disso, você consegue controlar e eliminar esse quadro de micose, tá? E é claro que exige nutrição, porque às vezes a pessoa está tão estressada e tão subnutrida e desnutrida que a escolha alimentar, ela acredita que está saudável para ela, mas não está, o corpo não consegue nem digerir aquele alimento. Então, na aula 2 a gente vai conversar sobre isso, do evento. E a pessoa permanece ali no problema. Mas na cabeça dessa pessoa, eu tô fazendo o que é certo. Mas não tá. Tá faltando coisa aí. Tá? Você já está, Bruna, no caminho certo, porque você já está percebendo coisas, tá? Isso é importante. Quando a gente começa a prestar atenção no que está acontecendo, isso já mostra que a gente já está numa tomada de ação. É chamada a fase pré-contemplação. Depois vem a fase de contemplação e de ação, que é fazer algo para resolver isso. Vivi, eu ainda não tenho os valores e quando eu tiver, eu vou fazer uma live, vou fazer um evento que eu digo, chamar vocês para passar as informações em relação à mentoria, tá bem? Agora, o que eu vou abrir, só para não gerar uma confusão, o que vai ser aberto após entrega de todo o conteúdo gratuito, que vai ajudar vocês em relação ao entendimento do quadro de candidíase, a dar os primeiros passos para vencer a candidíase e a síndrome fúngica e trabalhar aí na elevação da libido. Isso vai ser entregue dentro do evento, que não tem custo nenhum. Isso é gratuito, tá? Então, eu entrego para vocês de forma gratuita. E aí, quem se interessar pelo método, que é uma parte paga, isso é aberto no dia 30/5, tá? E aí, a parte de DNA vem depois, tá? E aí, eu passo as informações em relação a DNA, que é outra coisa.
Sim, a Luana até falou assim, eu prefiro ir num laboratório para fazer coleta e tudo mais. Sim, você pode fazer coleta direta em laboratório, quando for o caso, tá? Não tem nada aberto ainda, tá, gente? Só tô passando as informações aqui, vendo os comentários de vocês. Você pode fazer a coleta diretamente no laboratório ou o laboratório manda para sua casa. Sheila, soube hoje que estou grávida, a Cláudia colocou aqui. E como trato a Cândida? Cláudia, primeiramente, parabéns, mamãe. Parabéns por compartilhar essa informação aqui, né? Que você tá grávida. Muito feliz por você. E a parte da alimentação não muda nada pelo fato de você estar grávida dentro da terapia nutricional antifúngica. Você aplica da mesma forma, tá certo? O que a partir de agora você vai ter cautela e resguardo é na parte de antifúngicos, tá bem? Alguns tipos de antifúngicos e dos antifúngicos naturais. Por quê? E dentro do método eu ensino essa parte de antifúngicos naturais, porque ninguém vai testar coisas, laboratórios não vão testar coisas em grávidas. Há risco, né? O risco ali da mãe, do bebezinho. Então não quer dizer que você vai viver com essa cândida aí porque você não pode utilizar um antifúngico natural. Não, você consegue proteger o seu corpo, trabalhar a sua nutrição para que você controle esse biofilme de fungos, tá certo? Para que você não deixe isso avançar e isso fique causando crises. Porque colonizada por fungos, todas as pessoas praticamente da Terra já são colonizados por fungos. Estatisticamente, a gente não tem essa informação de quantos por cento, mas a maioria das pessoas já foram colonizados por fungos, tá? Agora, ter o quadro de candidíase recorrente, ou o quadro de candidíase, acontece pelo grau de subnutrição ou desnutrição, que o sistema imunológico não consegue controlar isso. E na gestação, isso tende a acontecer com mais frequência, porque às vezes não teve a programação metabólica ali de 3 meses antes da gestação, consumir mais nutrientes ou suplementar antes, ou agora durante a gestação está faltando nutrientes, tá? Então isso dentro da terapia nutricional você vai aprender dentro do método, mas antes disso, participa do evento, tá bem? Que você já vai receber uma enxurrada de conteúdos que já vai te trazer resultado. Eita, gente, minha dicção chega essa hora. É assim, dá 9 horas da noite, eu começo a dar umas engasgadas. Eu começo a falar uma palavra misturada com a outra. É sempre assim, eu olho no relógio, já deu 9 horas, eu começo. Deixa eu ver aqui. Que eu pulei os comentários. Mari colocou, quando alimento desde os 25 anos, fico com o estômago estufado. Hoje, aos 49 anos, está se repetindo. E agora com dor no estômago muito forte. Outro dia fui socorrida, fiz exame e não deu nada. Como o exame não deu nada, tem algumas possibilidades, Mari, a gente não consegue ter certeza. Mas pode ser que você tenha tido uma alergia alimentar tardia, alguma coisa que o teu corpo não está respondendo bem. Pode ser alguma coisa que o exame que foi feito foi insuficiente, tá faltando uma outra análise. Pode ser uma gastrite, alguma coisa que está recorrente, pode ser N coisas. O mais importante faz o teste do segundo dia, que vai ser entregue para vocês, do segundo dia do evento, que vai ser entregue na terça-feira. Tô lembrando aqui as datas certinhas para passar para vocês, para você compreender se a sua alimentação está compatível com o objetivo que você quer ter saúde, ou se não está, tá bem? Então é importante você ver essa questão da alergia alimentar tardia. Teste de ancestralidade Genebra é confiável? Nunca fiz nesse laboratório e não conheço. O que eu indico, que quando eu for passar essa parte de mentoria de DNA para vocês, eu visitei o laboratório, eu tenho referência de como funciona o laboratório. Então, não é uma coisa assim, eu acho que o laboratório é bom. Não, é uma referência, tá? Então, por isso que eu disse a vocês, tomem cuidado onde vocês fazem esse teste. E é claro que teste de ancestralidade, se eu vou fazer só de ancestralidade, eu só quero saber de onde é a origem da minha família. Por exemplo, 80% da minha família do meu DNA
Não deixa de ser, né? É de Portugal. E aí depois da minha ancestralidade tem, né, a parte italiana, africana, uma pequena porcentagem de outros lugares. Isso é para saber a origem da família, porque, por exemplo, meus avós, eu não sei nada sobre meus bisavós, e nem como meus avós foram parar no Nordeste, por exemplo. Né? Isso é curioso, só tô trocando essa ideia com vocês. Então eu não sabia, né? Sabia, lógico que você olhando para mim, você fala assim, tá na cara aí pelo sobrenome Pacheco, que é português, né? Mas a minha mãe não tem sobrenome, tem uma coisa assim, sobrenome que eu digo algo que seja marcante de alguma região. Então esses testes que só falam sobre a origem da tua família servem para isso, tá? Mas não traz uma referência da sua alimentação. Tá? Às vezes, cuidado, né? Às vezes vocês vão escutar eu falando aqui, quer fazer um teste por conta própria, quer pegar alguma coisa na internet sobre ancestralidade. Isso não é nutrigenética. São coisas diferentes, tá? Nutrigenética é outra coisa. Juju colocou aqui, qual a diferença de alergia a algum alimento e síndrome fúngica? Como podemos diferenciar? A alergia alimentar tardia, que é causada pela frequência e repetição de alimentos, isso gera uma fraqueza para o seu sistema imunológico, que facilita o crescimento de fungos. Então, por exemplo, eu era louca do amendoim, da pasta de amendoim, tudo com amendoim. Então, a frequência e a repetição deste alimento enfraquecia o meu sistema imunológico e isso facilitava a ascensão, o crescimento de fungos no meu corpo. Não era uma coisa que eu comia o amendoim uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês. Não, era todo santo dia comendo pasta de amendoim. Ou comendo amendoim, assim, é um lanchinho, tô com fome. O que acontecia comigo? Não sei se acontece com vocês. Mas quando eu estava com quadro de síndrome fúngica lá em 2017, eu tinha... Se eu passava da hora de comer, eu ficava extremamente irritada, precisava do alimento, precisava comer na hora, não conseguia ficar em jejum. Gente, isso é uma sinalização de que alguma coisa está errada no funcionamento do nosso corpo. Tá? É natural a gente conseguir ficar em jejum. Caso contrário, a gente nem estaria aqui em 2022. Não é que você precise fazer jejum, tá? Eu só estou mostrando que é um processo natural. Então, os lanchinhos estavam sempre ali presentes, o amendoim. E isso causou alergia alimentar tardia em mim. Facilitou o crescimento de fungos. Só foi isso, Sheila? Não. Lembra da parte da inclusão de alimentos. Então, eu estava desnutrida. Por mais que eu me alimentasse, tô alimentando aqui alimentos saudáveis e tudo mais, por conta da presença de alimentos que causavam alergia alimentar tardia e a mistura, o excesso de alimentos misturados no meu prato ou nos lanches, receitas, o meu corpo não conseguia aproveitar muito bem os nutrientes. E por que isso acontece? Por conta da história, da frequência de medicações ao longo da vida, tá? E nem sempre a pessoa precisa ter tomado várias medicações ao longo da vida. Pode ser que, por exemplo, agora no mês de janeiro, a pessoa precisou tomar um grupo de antibiótico. Então, ela precisou usar antibiótico. Isso já pode gerar uma oportunidade para o fungo começar a crescer mais intensamente e dependendo se ela não conhece que ela precisa fazer uma terapia nutricional quando ela está tomando a medicação, ela mantém a vida como está, seguindo as mesmas coisas que ela sempre fez, e isso faz com que o fungo cresça. E aí pode gerar o quadro de síndrome fúngica, tá? Eu tô olhando aqui os comentários de vocês. Ó, a Nilde colocou aqui, na minha família começou os cabelos brancos desde cedo. Aí, pode ser os cabelos brancos, problemas circulatórios, trombose. Isso está relacionado com a vitamina B9. Jesus colocou aqui o comentário. Obrigada, viu? Pelo seu comentário. Carolina, já tenho mais de 6 meses do método, tenho interesse pelo exame de nutrigenética. Carolina, vou passar as informações. Não necessariamente eu vou abrir só para
as pessoas que estão dentro do método, a mentoria do exame de DNA, tá certo? Eu vou abrir para todas as pessoas que quiserem fazer. Mas, né, aí tem o foco do exame de nutrigenética não é para vencer candidíase, tá? Isso você consegue fazer sem exame de nutrigenética, tá? Isso é uma coisa que eu quero deixar firme aqui com vocês, que você não precisa dessa etapa para vencer o método. No entanto, a Mari colocou aqui. Foi a Mari? Ah, não, foi a Carolina. Colocou aqui, eu já tô no método e quero fazer o exame. Então, uma coisa não está relacionada à outra, tá? São duas coisas diferentes. Se fizer os dois, maravilha. Bom para você que você está completa. Nossa, eu pulei a tua pergunta, eu tentei voltar ao máximo, gente, porque quando eu estou falando, eu não consigo acompanhar os comentários de vocês. Vocês vão mandando ali, aí eu volto aí depois para puxar as conversas. Eu acredito que eu respondi. A Arlete colocou aqui, eu tô fazendo um tratamento há 6 meses com fluconazol, horrível. Assim, Arlete, quando você recebe essa prescrição, pouco você sabe sobre a medicação, pouco você sabe sobre os efeitos colaterais, pouco você sabe sobre o seu próprio funcionamento sobre o próprio funcionamento do seu fígado, igual eu dei o exemplo aqui dessa questão genética da eliminação de toxinas. Então, pouco se sabe, né? Então, sim, é uma medicação que gera efeito colateral como qualquer outra. Por isso que, na hora da tomada de decisão do que vai ser utilizado, precisa ser ponderado, colocado na balança. Essa medicação, ela salva, ela livra da morte, ela traz resultado de fato. Quantas vezes eu já tentei usar essa mesma medicação e eu estou associando isso com algo da minha alimentação? Eu estou só tomando a medicação, tá certo? Eu já fiz uso também de fluconazol lá atrás, de terbinafina. Eu passei pelas mesmas tentativas que vocês, a grande maioria de vocês, tá certo? A diferença é que eu estou aqui para encurtar o caminho de vocês. Então, não deixar que vocês passem anos e anos por situações, sofrimento e situações persistentes que podem ser preveníveis e que vocês podem ter resultado mais rápido e que não precisarão passar pelas mesmas coisas se eu já consigo orientar vocês quanto a isso, tá certo? Essa é a intenção, tanto do evento gratuito quanto dos conteúdos gratuitos aqui. Quem quer avançar, entra no método, que aí é a outra parte, tá bem? Aí já é o tratamento completo. Flávia colocou aqui, cúrcuma é antifúngico natural? Não é utilizado como antifúngico natural, ele é utilizado como algo que não é o mesmo nutriente, tá? Que age no fígado, mas ele impulsiona também um ótimo funcionamento do fígado, tá certo? Então, a cúrcuma é meio que utilizada para tudo, porque ela age como é um efeito, para ficar bem simples de entender, regenerador. Então, ele regenera, faz com que a gente tenha uma recuperação melhor se a gente mantenha o consumo regular na alimentação ou em cápsula, em extrato padronizado. Mas tem que tomar cuidado com a dosagem, com isso. Eu sugiro que seja através de tempero na alimentação mesmo, tá certo? Caspa é um sinal de crescimento de fungos, tá? Claro que tem a caspa que a pessoa não ficou sem lavar o cabelo, por exemplo, alguns dias, aí dá a caspa, né? Então, são situações diferentes. E tem a caspa que é por conta que a pessoa tá ali com dermatite. Então, você olha o couro cabeludo da pessoa, né? Tá sempre com dermatite seborreica, com crescimento de fungos. E normalmente a pessoa que tem esse quadro, pode reparar que ela vai ter também alguma descamação nessa região, descamação na orelha, tá sempre coçando o ouvido. Você conhece alguém que coça o ouvido? Você encaminha o meu conteúdo para essa pessoa, tá? Então, caminha assim, a pessoa que tá sempre coçando, ou sempre coçando a garganta. Então, o que é coçar a garganta? Sabe o tempo todo assim? Então, isso é uma sinalização que o tubo digestivo pode estar com crescimento aí de fungos, tá bem? Deixa eu ver aqui.
A Aninha perguntou se tem tratamento para pitiríase. Todo crescimento de fungos no corpo que é persistente, isso indica crescimento a nível tubo digestivo, intestino. Eu sei que isso pode parecer muito difícil de compreender. Falar assim, nossa, mas é na minha pele, é no meu braço, nas minhas costas. Não é aí. Não é na vagina, não é na parte isolada do teu corpo. É tubo digestivo, intestino delgado está com crescimento de fungos. Então, por isso que o mesmo tratamento que a pessoa faz, que tem dermatite seborreica, a pessoa que tem candidíase vulvaginal, a própria micose da unha, tá certo? Pode ser feito pela pessoa que tem a micose de pele. Tá bem? Então, segue o mesmo caminho porque é tubo digestivo. Tratando o lado de dentro, isso vai refletir do lado de fora, tá? Uma coisa está associada à outra. Luciana botou aqui do Roacutan. Luciana, leia a bula da medicação que você está fazendo uso. Então, mulheres aqui, adultas, maduras, maravilhosas, a partir de agora vocês vão ler a bula das medicações que vocês decidirem tomar. Isotretinoína, inclusive, sim, ainda hoje em dia é assim, você tem que assinar vários termos lá para poder tomar a medicação, né? Então, leia aqueles termos que é importante. E sim, se você for fazer uso dessa medicação, se você decidir tomar, os cuidados para o fígado precisam ser tomados, tá? Precisa ter bastante cuidado com o fígado e com o consumo de fontes de vitamina A, porque ali já é um derivado de vitamina A. Fiz um tratamento de 6 meses com metronidazol e fluconazol. Tá, os derivados dos antifúngicos, mas sempre volta. Uso DIU de cobre e passo muitos dias menstruada. E recentemente descobri que tenho disbiose também. Você vai descobrir algumas outras coisas. Afro, entra no evento que você vai descobrir algumas outras coisas que não leve como algo ruim. Quer dizer que você está no seu processo de autoconhecimento, que isso vai fazer com que você melhore várias coisas, não só da sua saúde, da sua imunidade, mas da sua vida como um todo. Porque se você tá saudável, você vai conseguir tocar outros pilares da sua vida com excelência. Então, dentro do evento, você vai compreender como que você chegou a esse grau de desbiose com prevalência de fungos. Porque desbiose nada mais é que um desequilíbrio. Tá, beleza, tô com desequilíbrio. Mas vamos entender quais pilares estão mais desequilibrados? O que gerou mais esse quadro de desbiose? O que aconteceu com o meu corpo que fez com que eu precisasse usar essas medicações? Por que eu fico tanto tempo menstruada? Então, esse entendimento lá no evento, você vai conseguir juntar as peças do seu quebra-cabeça. Vai ficar muito mais claro, tá bom? Bom, mulheres maravilhosas, eu sei que vocês estão aqui com muitas dúvidas, muitas questões. Todas são pertinentes aqui pelo que eu estou lendo. E a maioria delas, vocês terão esclarecimento dentro do evento. Exceto essa parte de DNA. Essa parte de DNA eu não vou comentar nada lá dentro do evento, tá? Não tem nada a ver com essa parte de candidíase e de síndrome fúngica de forma direta, tá? Isso vem, como eu disse aqui pra vocês. Vocês vão ver que eu vou comentar lá dentro do processo de evolução, tá? Quando você sai de uma coisa, você evolui para outra. Mas essa parte a gente não vai se aprofundar nisso. Dentro do evento, o foco é exclusivamente essa parte da alimentação voltada para a candidíase e para a síndrome fúngica, tá certo? E não nutrigenética. Então, a gente vai voltar a conversar sobre essa parte de nutrigenética em breve, tá bem? Essas dúvidas que vocês estão aqui, Sheila, isso aqui eu preciso saber desse alimento, se isso aqui vai funcionar para mim, isso aqui não vai. Dentro do evento você vai ter esse esclarecimento, você terá esse esclarecimento. Mas você precisa estar cadastrada, tá certo? Para receber os materiais, seja por e-mail ou pelos grupos e também para assistir os vídeos. Separe um tempo para você poder assistir os vídeos, tá certo? Não são vídeos que vão atrapalhar a sua rotina, mas que você precisa se priorizar, tá bem? Então, a prioridade é o seu resultado? A prioridade é você não ter mais esse quadro aí de infecção de repetição? Então, priorize de verdade, tá? Então, priorize isso daí. Então, coloca aí na tua lista, isso aqui é uma prioridade para mim, eu quero ter resultado, tá bom? Que vai dar certo. Então, vamos
continuar. Amanhã é sexta, tem mais um encontro dessa série Propósitos. E de manhã tem entrevista com Bem Nutrida. Então esteja aqui para você acompanhar a entrevista com a Bem Nutrida, porque isso te impulsiona, você aprende com a história da outra pessoa. Você se sente motivada ali escutando o resultado da outra pessoa. Se eu não tivesse com o resultado, você não estaria aqui me escutando, né? Se eu tivesse lá com as minhas mãos ateradas, com problemas, com queixas ainda. Então, escutar a vitória de uma é a tua vitória também, que está sendo impulsionada. Você está recebendo essa energia para que você já comece a plantar aí o teu resultado. E à noite a gente volta a conversar sobre essas questões dos princípios. E veja, esse princípio da ancestralidade, ele te traz muita referência para você olhar para trás, para você saber que você vai seguir em frente e que a sua história, ela pode ser diferente, respeitando a história dos seus ancestrais, agradecendo pelas vivências dos seus ancestrais e seguindo um caminho que você decidir percorrer. Por que eu tô falando isso? Porque tudo que a gente tem controle vai ter uma resposta positiva ou negativa no nosso DNA. Então, a decisão de muitas das coisas é nossa. E você precisa de referência, de bagagem para isso. E é por isso que eu estou trazendo os propósitos aqui, para a gente mergulhar e ter a tomada de consciência para colher resultado. Aqui nós trabalhamos com resultado, tá? E o seu resultado, ele está próximo de ser alcançado. É só você continuar, tá bem? Um grande beijo para vocês, ótima noite, bom descanso. Faça a sua inscrição no evento, link no perfil aqui do Instagram. E a gente se vê amanhã. Um grande beijo.